Eu acredito que uma boa parte de vocês aí deve ter um chuveiro em casa, né? Se não tem um chuveiro, já teve, ou se, enfim, já deve ter tomado banho de chuveiro em algum momento da vida. O fato é, esse termo resistência você conhece, provavelmente por conta do chuveiro, tá? Então, quando a gente fala resistência do chuveiro, internamente existe um componente, a gente diz que ele é um componente elétrico, tá? Ele é um material, tá? Que ele tem essa propriedade. Quando você energiza esse material, quando você conecta essa resistência lá no 220, né? Geralmente, ele gera um aquecimento, tá lá, aquece essa resistência. Daí a água que está vindo aqui, ó, né? A água que está vindo aqui pela tubulação, ela passa por essa resistência e esquenta, e por isso que a água que sai aqui do chuveiro sai quentinha pra gente, tá? É, então, essa resistência, né? A gente vai definir ela exatamente agora, tá? Fica com essa imagem na cabeça de vocês, tá? Fica com a imagem da resistência na cabeça de vocês. Mas existem vários tipos de resistências, várias fabricações diferentes para esse tipo de material, tá? E a gente define como uma característica que um material apresenta com essa palavrinha aqui que é a mais importante: oposição à passagem de corrente elétrica, tá? Então, ela, se fosse uma tubulação de água, seria uma sujeirinha lá dentro do cano que dificulta a passagem da água. E o elemento, e nesses materiais, o que causa a oposição ou a dificuldade de circulação de corrente elétrica, né, a gente dá o nome de resistência elétrica. O nome ele é bem intuitivo, né? Ele já diz muito, tá? O importante é que a gente tem que pensar, né, que essa característica ela está presente em todos os materiais. Eu falei aqui que é de um material, mas ela está presente em todos os materiais condutores, tá? Então, independente desse material ser cobre, de ser alumínio, de ser ferro, enfim, se o material conduz corrente elétrica, se ele conduz eletricidade, ele tem essa característica de oposição à passagem de corrente. Alguns materiais têm uma característica de se opor mais à passagem de corrente. Outros materiais têm a característica de se opor menos à passagem de corrente elétrica, né? Mas todos eles têm. E aí você provavelmente já vai pensar assim, né? Ah, talvez seja por isso que o cobre ele é utilizado como condutor elétrico nas instalações residenciais. Talvez ele tenha uma capacidade bem baixa de se opor à passagem de corrente elétrica. Então ele permite muito mais a circulação sem ter muitas perdas ali naquele material, tá? E a gente vai ver direitinho que cada material tem uma característica que a gente liga a essa resistência elétrica, tá? De onde que surgiu isso? Isso surge da estrutura atômica do material, tá? Então fica tranquilo que eu não vou entrar, me aprofundar tanto assim, né? Falar de estrutura química, né? A composição química dos materiais, mas isso acontece exatamente por conta da estrutura. Todo material, né? Quando você tem materiais de tipos diferentes, eles têm estruturas, né, formações químicas diferentes, estruturas moleculares diferentes. E por conta dessas estruturas e dessa variação de estrutura atômica dos materiais, a gente tem comportamentos diferentes quando a gente tenta circular corrente nesses materiais. E é por isso que eles acabam tendo esse efeito, né? E isso são efeitos que a gente tem em tabelas que dizem, né, qual essa resistência, né, essa oposição que cada tipo de material oferece, e a gente consegue fazer várias associações aí, tá? Então isso aqui é legal. Não importa se o material é condutor, não é só porque o material ele é condutor de corrente elétrica que ele é um bom condutor. Existem bons condutores e existem maus condutores, tá? Existem aqueles elementos, aqueles materiais que conduzem muito bem corrente elétrica, e existem aqueles materiais que têm uma certa dificuldade de conduzir e acabam até gerando alguns efeitos por conta dessa dificuldade de circular corrente elétrica, tá? E todos eles têm aplicações especiais, tá? Aqueles que apresentam mais dificuldade para circular corrente elétrica, a gente usa para fazer componentes que têm essa característica, que usam esse efeito,
que é o caso da resistência aqui do chuveiro, que eu comentei no slide anterior, né? É um material que oferece uma grande dificuldade, né, para circular corrente elétrica, oferece uma grande oposição à circulação de corrente elétrica, e como efeito ele esquenta. E a gente se aproveita disso, nesse ponto aqui desse equipamento, para esquentar a água, tá? Então a gente aproveita essa característica para tirar algum benefício, tá? É lógico que na fiação elétrica da casa, né, na nossa residência, não é desejável que os condutores esquentem, né? A gente não quer que os condutores elétricos esquentem dentro dos eletrodutos, dos conduítes, né? Então a gente precisa de materiais que conduzem muito bem a corrente elétrica. Então cada tipo e cada característica vai ter uma aplicação específica. Beleza?